Bom dia, meu time amado, querido, que está ganhando esse presente maravilhoso da Laura, que vai falar para a gente sobre um tema tão fundamental, que é sobre o envelhecimento, algo que a gente tem que realmente refletir bastante. Eu tenho certeza que a Laura, que tem uma experiência gigantesca, vai nos nutrir com uma manhã muito especial. Quero te agradecer muito, Laura, pelo seu carinho com o time, de estar aqui compartilhando o seu saber e passo a você a palavra, tá bom? Obrigada, 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 Ana, muito especial, e obrigada às que estão aqui nessa manhã chuvosa. Eu vim de cor bem alegre, porque estamos num dia de chuva, de frio, e com um tema difícil, né, para todas nós, para todas as pessoas, né? E eu refleti muito, né, quer dizer assim, o que falar para esse time querido, né? É um time que eu já conheço as pessoas, todas nós já nos conhecemos há 3 anos, mas a gente tem essa diferencial de abordagens múltiplas, né? De teorias e de técnicas tão diferenciadas nesse grupo tão especial, mas, na verdade, a gente conhece talvez um pouco, não conhece muito do trabalho uma da outra, né? Então é assim, é uma honra, uma delícia poder conversar com vocês sobre essa trajetória. E eu fiquei pensando muito o que falar, né? Porque a questão do envelhecimento, ele é múltiplo, ele é amplo, tem várias facetas que eu poderia estar conversando com vocês. Então eu vou compartilhar aqui minha tela para dizer por onde vamos caminhar. Espera aí um pouquinho. Já apareceu aí? Não. Não, ainda não. Já, querida, já apareceu. Você só tem Espera que aí, ter eu o... tenho que abrir a tela, só um minutinho. Isso. E vocês estão aqui no cantinho, pronto, botei vocês lá para baixo e vou abrir aqui. Vou voltar com vocês para cima e vamos lá. Agora estamos, né? Sim, Então, vamos lá. O que eu pensei, né, para estar conversando com vocês, né? É, falar um pouco sobre a clínica, né? Como é que é a minha clínica com pessoas idosas, com a questão do envelhecimento e da velhice. Mas, para eu falar da clínica, eu pensei que eu tinha que contextualizar para vocês um pouco da minha trajetória pessoal, acadêmica e institucional, porque foram vários pilares, foi uma construção, né, ao longo de toda a trajetória das ferramentas que eu utilizo na clínica, né? Então, em termos da minha trajetória pessoal, eu acho que isso é definitivo e marcante para uma... eu trabalho quase que desde sempre com a questão do envelhecimento, né? Desde jovenzinha, né? Há pouco aí estávamos falando sobre isso, eu comecei a trabalhar no campo do envelhecimento, saindo da universidade, ainda no SPA da PUC, eu era assim, um ET, o que essa menina de 21 para 22 anos está querendo trabalhar com essa temática. E como começou essa questão em termos pessoais, né? Eu perdi minha mãe muito cedo, e eu acho que essa questão, para mim, reconstituindo durante, sei lá, 20 anos atrás, o Conselho Federal de Psicologia me chamou em Brasília para contar um pouco da minha trajetória, e eu tive que refletir, né, como tinha começado isso tudo. E vem daí, né, uma infância que eu perdi minha mãe muito cedo, tive um pai que teve todo esse suporte, mas a perda de mãe precoce é de um nível de desamparo espetacular, né? Então, como é que eu caminhei nessa diversidade, né? Eu fui cuidada desde cedo, não só pelo pai, por dois avós, quer dizer, dois casais de avós, né? Os paternos e os maternos. E foram de um afeto, de uma amorosidade, de um cuidado que me marcaram muito na minha vida, mas foram duas velhices muito diferentes. Os pais dos meus pais eram avós velhos, para vocês terem ideia, eles foram pais
o meu avô paterno aos 40 anos, depois dos 40 anos que ele teve o filho. Ao contrário do meu avô materno, que foi assim a figura mais assim importante nessa trajetória de cuidados infantis, ele foi avô aos 40 e poucos. Então, eu tive, desde cedo, dois cuidados de avós muito diferenciados. Um que me levava à praia, que fazia bolinho de areia, que me levava a teatro, e outro que era uma pessoa já mais circunspecta, já quando eu nasci ele tinha 70, então eu convivi com ele, com um avô de 70 aos 78. Então eu acho que esse convívio amoroso, afetuoso, com duas, né, figuras, sobretudo avós, foram assim bem marcantes na minha vida. Espera aí, só um minutinho. Bom, então, passando dessa trajetória pessoal, vamos para a trajetória acadêmica, né? Eu entrei para a PUC em 1974 e, em 78, como todas nós, Ethel, querida, foi minha colega de sala na psicologia na PUC, fomos para o SPA fazer, né, quem escolhia clínica, né, pegar um caso clínico que fosse acompanhado ao longo de um ano. As minhas duas professoras que estavam na minha equipe já foram aí determinantes, duas escolas bem diferentes, porque era Regina Landim, psicanalista chegando da Bélgica com todos a questão do Lacan, ela foi fazer uma formação de Lacan, e a Vera Lengruber, que era uma psiquiatra que trabalhava e trabalha, né, com psicoterapia focal. Então foram assim já dois enfoques teóricos bem diferentes. Mas aconteceu uma coisa muito interessante, que foi o seguinte: um caso clínico que chegou para ser na nossa equipe, para alguém atender, era uma senhora idosa, à época, de 50 anos. E ninguém queria pegar essa senhora. Como? 50 anos, nós vamos aceitar? É possível? Tem algum tratamento? O que a gente pode oferecer? Quem se habilita? Eu logo levantei o dedo, eu tinha aí 21 aninhos. E assim acompanhei essa senhora ao longo de um ano no SPA, e com sucesso ela saiu do quadro de depressão ao final desse ano. De 78 a 82, eu venho com trabalho multidisciplinar com pediatria na Policlínica de Botafogo, que já me fez essa inserção sempre de uma escuta e de uma conversa com a área clínica e com os médicos, no caso, com os pediatras. E, ao mesmo tempo, atendia, nessa época, as sessões clínicas de psicossomática na Santa Casa, como várias de vocês aqui, que sempre me deu esse enfoque dessa conversa, para mim, inseparável, de corpo, mente, emocional. É indivisível, é um todo, né? E isso veio na minha formação desde sempre. Em 82, eu entro para fazer uma análise didática, né, visando me tornar uma psicanalista, paralelamente, fazendo uma formação de terapia familiar no Cefac. Essa análise didática, por incrível que pareça, já concorria, eu já começava a trabalhar com a gerontologia. Eu não segui, eu não me tornei psicanalista, apesar de ser acompanhado por um didata fantástico, porque de tanto ser indagada o que é que me movia a me tornar uma pessoa que quisesse trabalhar no campo do envelhecimento, tão jovem, né? E já então eu já estava, né, buscando quais eram as interlocuções que eu teria para as minhas indagações. Eu fui encontrar muito dentro, na época era praticamente a única sociedade que existia, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Então, o meu diálogo sempre foi bem multidisciplinar. Paralelo a isso, esse avô que me maternou, esse avô jovem, ele começa a apresentar sinais de um envelhecimento cerebral. E ele era um homem, uma figura pública, que se aposentou cedo da Marinha, e era uma figura brilhante. E ele conseguia conciliar toda a vida
profissional e pública dele com os cuidados com os netos. Ele era casado, nessa época já tinha separado da minha avó, já estava no segundo casamento, e ele começou a dar sinais sérios de envelhecimento cerebral. E eu não entendi o que era aquilo. Naquela época, levamos para um grande neurologista e eles disseram, olha, essa degeneração cerebral, não tem nada o que fazer. E eu dizia, como nada o que fazer? Como é possível um homem tão inteiro, tão brilhante, começar a perder, né, o seu senso, a sua vida executiva? Bom, isso me levou a estudar, comecei a estudar e ver o que tinha de bibliografia para poder entender do ponto de vista familiar essa questão, e aí eu resolvi entrar para o mestrado, né? Entrei no mestrado e concorri o tempo inteiro, aí sim, quando eu entrei para o mestrado, a minha grande indagação era assim, por que esse campo? Por que a ausência da discussão dessa fase de vida, inclusive dentro da psicologia, né? Me marcou muito, e vários livros me marcaram, mas, à época, o livro da Simone de Beauvoir, lançado em 70, aí nós já tínhamos 10 anos da existência desse livro, me marcou muito, porque lê-se de passagem que, desde o início, eu estou trabalhando na clínica com pessoas idosas, apesar de todas as adversidades. E a Simone de Beauvoir me marcou muito, porque ela dizia, dentro da sociedade capitalista é muito difícil, o velho ele é desprezado, ele não é considerado como um indivíduo, quer dizer, seja pela sociedade, ou mesmo seja dentro das correntes da própria psicologia. E aí eu pensei o seguinte, quer dizer, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco da minha tese, mas eu entrei numa vida institucional, porque eu percebi muito rapidamente o seguinte, quantos anos, o que eu poderia contribuir no meu tempo de existência, quantas pessoas idosas eu teria capacidade de atender na clínica privada individual. E aí me deu uma vontade de trabalhar com o social, né? Na época não tínhamos nada, não tínhamos políticas públicas, não tínhamos... o campo era muito incipiente aqui no Brasil. Então... está aqui. Rapidamente eu percebi isso. Aquela época, eu estou falando aí dos anos 80, 80 e poucos, a maior doença da sociedade, sobretudo, dizia Simone de Beauvoir, é o preconceito contra a velhice. E o que a gente... Se a gente não trabalhasse essa questão do preconceito social, quão difícil era o atendimento de uma pessoa idosa que chegava no consultório dizendo eu não tenho mais o que fazer, eu não me sinto mais capaz, o que eu posso fazer da minha vida? E quando ela ia para o lado de fora, por maiores incentivos que lhes eram oferecidos, a sociedade dizia a mesma coisa, olha, não temos muito que te oferecer, aqui não são oferecidos, por exemplo, um lugar ou um curso que possam vir pessoas de mais idade. Então, vocês verem, eu fiz aí uma trajetória, saindo da trajetória acadêmica, eu passei por uma trajetória institucional dentro da Sociedade de Geriatria e Gerontologia, trabalhando com políticas públicas. Eu vou passar aqui uma série rápida de fotos, foram todas tiradas por mim, onde a gente teve a possibilidade de estar trabalhando com pessoas que, à época, estavam chegando de estudos internacionais, e a gente começou a trabalhar muito fortemente na elaboração da Política Nacional da Pessoa Idosa, que foi de 1994, aí o Fernando Henrique, num discurso que ele dizia, vocês vão estar achando que eu estou elaborando essa tese, que eu estou fazendo 60 anos, na regulamentação dessa política. Depois eu tive um trabalho bastante importante, talvez um dos mais marcantes da minha vida, porque, de novo, a questão do preconceito, a gente fala isso são 20 anos atrás, parece que está tão distante, mas, na verdade, era uma sociedade muito fechada, ainda uma sociedade que ainda somos, mas muito centrada nas pessoas jovens, né? Tinha aquela música do Ivan Lins, não confie em ninguém com mais de 30 anos, né? Quer dizer, assim, estamos falando mais ou menos da mesma época, e aí
eu já havia fundado na Universidade Cândido Mendes um Instituto de Gerontologia que basicamente foi junto com a UERJ, foi mais ou menos concomitante, a gente foi um pouquinho antes, a gente formou centros de excelência para pesquisa, extensão, formação de geriatras e de gerontólogos. E, nessa época, eu fui procurada pela TV Globo por um trabalho pro bono e que o Instituto pensou e resolveu aceitar, que seria a consultoria de uma novela que queria colocar dois de seus personagens como núcleos da novela. Eu aceitei porque entendi rapidamente que isso poderia ser a virada para a gente trabalhar o preconceito e mudar a atitude negativa que existia em relação ao envelhecimento na sociedade. Foi um trabalho da maior importância, tá? Não sei se vocês lembram dessa novela, provavelmente vários, que teve esse casal de idosos foi para a casa do filho e ocupou o quarto da neta, ali a Regiane Alves. E então foi mostrado duas velhices, né, ou a recepção pelos jovens de formas diferenciadas de seus avós. A Regiane, que praticava atos de maus tratos enormes aos avós, fosse através de xingamentos, fosse através de atitudes de desconsideração, e o menino, o neto, extremamente amoroso. Essa novela ganhou tal repercussão, era uma coisa assim, muito impressionante, que foi graças a ela que a gente conseguiu, com o Manuel Carlos, em tempo real, a aprovação do Estatuto do Idoso, que foi outro marco de políticas públicas bem importante. O Estatuto já existia, desenhado, estava no Congresso Nacional, mas foi preciso uma novela de um impacto brutal para que realmente o Estatuto fosse assinado e ganhasse corpo. Então, essa questão foi uma questão que depois eu fui convidada e fiz toda uma atuação internacional na ONU, na OMS, trabalhando com o Kalash direto, que essa época estava lá em Genebra, aí traçando políticas públicas internacionais de maneira com que isso ganhasse um campo bastante importante em termos de políticas. Bom, aí está um pouco da trajetória pessoal, acadêmica e institucional, e aí a gente começa a se perguntar, né? Mas quando começa o envelhecimento, né? Quando que é definido? E realmente o processo de envelhecimento inicia na concepção. Não é uma pessoa que chega aos 60, aos 70 e diz eu estou ficando velho. Não, você está ficando velho desde o início, né, da concepção. E, em termos da psicologia, né, a psicologia evolutiva, né, nos ensinou, né, o quanto que os cuidados no início da vida, como eu acabei de falar para vocês da minha trajetória pessoal, o quão é importante esse momento de profundo desamparo, de profunda dependência que a gente precisa ou de uma mãe ou de uma função materna que realmente nos dê colo e nos caminhe, né, na estruturação da nossa individualidade, né? Caminhando para a independência, né, física, né, e esse bebê já ganhando espaços, né, em casa, depois a nossa independência emocional, a adolescência, a gente tentando, né, ganhar uma identidade diferente da dos nossos pais, caminhando para a nossa saída de casa e o início da nossa vida adulta, nós como já seres adultas, assumindo a nossa identidade e as nossas conquistas até o momento da reprodução e o momento da nossa maternidade. E aí, voltando à questão do mestrado, eu até convido a vocês, eu vou fazer duas perguntas. Uma é o seguinte, alguém nesse grupo, e todas nós já somos psicólogas, já bem sêniores, alguém estudou na faculdade Psicologia do Desenvolvimento 4, Envelhecimento e Velhice? Não, não existia. Inclusive, a Psicologia do Desenvolvimento parava na vida adulta. Né? Quer dizer assim, é como se não existisse envelhecimento e não existisse velhice. E aí
essa fase da existência, da evolução, do envelhecimento e da velhice é algo que, nessa época, estamos falando aí dos anos 80, dos anos 90, não existia no nosso próprio campo de conhecimento. Eu vou dar uma paradinha aqui para ouvir, eu gostaria de ouvir 3 ou 4 pessoas primeiro que se inscrevessem para me contar o seguinte: nessa fase da vida adulta, ou mesmo um pouco mais adiante, do momento que a gente ganhou a nossa independência como adultos, gostaria de ouvir 4 depoimentos. Como vocês imaginaram e imaginam a velhice de vocês? Quem pode falar? Rapidinho, curto, 4 depoimentos. Eu posso falar. Hum. Bom, eu acho que você envelhecer com qualidade é você não perder propósito. Então, hoje, para mim, o que me guia para cuidar aos 56 anos desse meu processo de maturidade, né, que já começou de envelhecimento, é ter propósitos, ter projetos, ter sonhos, ter interesses. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu hoje, particularmente, eu invisto muito nisso. Então, eu acho que a pessoa que vive, as pessoas que eu conheci, que são idosas e que são pessoas interessantes e que têm uma vivacidade, são pessoas que têm propósito. As Tá, pessoas que eu então, conheci que não envelheceram bem pararam no tempo, vivem no passado, falando só do passado. então, você se imagina uma pessoa idosa com os seus interesses sempre ativos e cheios de vida para envelhecer bem. Graças a Deus, se Deus quiser. Tá. Quem mais? Eu acho que foi Dora que levantou a mão antes, depois Marta, depois Sara, e a gente encerra, só para a gente ter uma ilustração. Então, não muito diferente da Ana Luísa, acho que a gente tem exemplos, apesar do tempo, né? Exemplos na família de pessoas longevas que continuaram muito interessantes. Então, para mim, de fato, o que me move, enfim, cuidar da saúde, continuar trabalhando até o último dia que eu conseguir, né? E continuar lendo e convivendo com pessoas mais jovens, seja com os meus netos ou meus pacientes. Eu acho que não é também, como a Ana falou, parar no tempo, mas tem que cuidar muito da saúde física e mental, né? Para a gente não chegar e às vezes nos acometem doenças, então tem que estar perto dos tratamentos. Cuidar e trabalhar até acabar. Obrigada, Dora. Marta. Eu vejo assim, sempre uma luta interna entre eu não tenho dúvida de que eu vou sempre buscar tudo isso que a Dora e a Ana já falaram, o propósito, está sempre atualizada, procurando coisas novas, sonhos, etc, etc, etc. Mas eu não sei, tenho sempre uma nuvenzinha negra que, mesmo eu cuidando da saúde, ninguém está livre de dar um azar na saúde. E esse azar pode acontecer a qualquer hora, em qualquer momento. E aí você pode ter todo o propósito, você pode ter todo o cuidado que você já teve até hoje com a sua saúde e, de repente, entrar num estado de vida, que eu não posso dizer nem que é velhice, porque isso acontece em outros momentos da vida também, em que você fica totalmente dependente, em que você, enfim, que você desce a ladeira de uma vez. Isso, para mim, é o que mais me assusta. Você, de repente, por mais cuidados, por mais propósitos, por mais sonhos, shit happens. Obrigada, aí, Marta. Nesse shit happens... Quer dizer, o que você diz é que você, como o depoimento da Dora e da Ana, você também, né, deseja estar sempre atualizada, mas que você fica preocupada que possa ter alguma intercorrência e você tenha uma velhice com dependência. Out of the blue. Por mais que eu me cuide, por mais que eu procure, por mais que eu esteja atenta. Tá. Sara e... Está sem som. Oi.
Melhorou agora? Uhum. Eu estou aqui esvaziando a casa da minha sogra, mas eu não queria perder, porque é importantíssimo e a experiência da Laura é incrível. Bem, eu posso falar, eu acho até, eu não gosto desse título, não, mas eu acho até que eu sou a mais velha do grupo. Então, e agora, semana que vem, eu acho, é uma data importante para mim, quer dizer, importante, porque 29 de julho, fazem exatamente, passei metade da minha vida no exterior e metade aqui. É o Sharp Line, entendeu? Exato. Tenta Pois é. sintetizar Então, para a eu tenho gente. pensado nisso, porque o tempo para frente é mais curto, mas eu tenho muitos projetos, então eu tenho que esticar. Então, eu já fiz um acordo comigo, que eu vou viver até os 98, até os 95 atendendo. Depois, dos 95 aos 98, eu vou ser aquela velhinha que vai ficar andando, fazendo coisas, e um dia eu deito, durmo e pronto, não acordei. Mas o que acontece? Eu fui criada por pais muito ativos, imigrantes, ativos na comunidade dos estrangeiros, ativos na comunidade judaica, trabalhando sempre todos. E eu fui criada, desde 12 anos, trabalhando e tendo projetos. Eu tinha que estudar, eu tinha que trabalhar, eu tinha que aprender a ser responsável, eu tinha que aprender isso, eu tinha que aprender aquilo outro, tinha que aprender línguas, eu só tinha que aprender. Então, eu tinha que estar preparada se eu tivesse que sair correndo, que foi o caso. Então, Sara, deixa eu te pedir só para que eu vou precisar. O que acontece é a questão de amar a vida, de amar o que você faz, de amar, de querer fazer mais, de estimular a tua criatividade e saber que sempre há o que aprender e sempre há o que trocar. Porque o que eu vejo com colegas, eu estou reencontrando colegas meus, amigos meus, da mesma faixa etária. E eu vejo que tem gente que parou, não tem projeto, acha que não tem tempo. Ai, a dor aqui, tá, a dor aí, pronto, mas não tem jeito, né? O corpo envelhece, mas a cuca e o coração não. Obrigada. É um esforço diário. Tá, vamos fazer uma coisa. Eu vi que a Regina e a Bel querem falar. Deixa eu seguir, se vocês me permitirem, porque eu pedi 4 depoimentos, a gente já tem os 4, e a gente vai ter tempo para conversar com vocês, se vocês puderem aguardar e depois falar. Eu só queria uma ilustração do nosso grupo para dizer para vocês o seguinte: conforme os depoimentos, né, tanto da Ana, quanto da Dora, quanto da Sara, e quanto de tantos outros, quanto de nós todos, a gente se projeta de uma maneira, de uma velhice, da velhice que a gente gostaria, de uma velhice com independência, de uma velhice com projetos, de uma velhice com saúde. A nossa mente tem muita dificuldade de imaginar uma velhice com dependência. A Marta tocou nesse ponto, né? A Marta falou: eu tenho medo de que realmente isso aconteça comigo. Então, quantas pessoas vocês fizeram essa pergunta? Quantas pessoas vão responder naquilo que imaginam? E a gente imagina uma velhice com saúde, uma velhice com propósitos, e tem muita dificuldade de imaginar uma velhice, seja com uma dependência física, seja com uma dependência mental. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há 3 anos atrás eu me mudei com essa consciência, eu me mudei para um apartamento e botamos o apartamento abaixo, escolhi o arquiteto, junto com o meu marido, brifado de que eu queria um apartamento todo adaptado, porque eu não sabia como ia ser minha velhice, eu não ia querer adaptar o apartamento num momento que eu já tivesse velha e quebrasse o fêmur. Foi muito difícil. Foi difícil para entender. Às vezes eu ficava de metro dizendo aqui, mas aqui não tem 90 centímetros para passar uma cadeira de rodas. Ah, mas se fizer isso, o armário vai diminuir. Eu digo, pode diminuir. Ah, mas se eu abaixar o soco do banheiro, vai escorrer água. Eu digo, eu prefiro botar um tapete do que um dia não poder entrar dentro do meu box. Não foi uma coisa fácil. O meu marido, várias vezes, dizia assim, você está me botando numa cadeira de rodas. Eu disse, meu bem, quem disse que é você e não sou eu? Mas a gente precisa
trabalhar para que isso, porque se a gente viver muito, e todos nós queremos viver muito, porque a alternativa ninguém quer morrer mais cedo, há possibilidade, efetivamente, da gente não ter essa velhice tão sonhada e ter, como diz a Martha, shit happens, e a gente ter que conviver e ter que se adaptar, que é a situação de uma situação que pode ocorrer, a inversão parental, que é muito difícil, o momento que a gente tem que se preparar para cuidar dos nossos pais, que foi quem nos cuidou, ou no meu caso, eu tive que cuidar de avô e de pai, né, porque fui cuidada por eles, mas que essa dimensão é muito difícil. Bom, na minha tese de mestrado, né, o que eu busquei foi buscar dentro do referencial da psicologia, da psicanálise, por que essa resistência tão grande no campo do conhecimento em trabalhar com essa questão do envelhecimento e da velhice. Eu comecei, como toda tese de mestrado, a fazer uma busca bibliográfica e eu não encontrava em livros de psicologia, os livros de psiquiatria só se receber um capítulo, o último capítulo tratava da senilidade, não da senescência, que é bem diferente, tratava dos problemas decorrentes da psiquiatria com envelhecimento patológico, mas ninguém falava do envelhecimento saudável. Dentro da própria psicanálise, né, no texto de 1904, o próprio Freud disse, né, se a idade do paciente estiver na casa dos 50, que foi a paciente que eu peguei no SPA, as condições para a psicanálise tornam-se desfavoráveis. E depois, em 1900, estou cortada aqui, mas eu acho que é 1905, em Sobre a Psicoterapia, a idade dos pacientes tem, assim, grande importância no determinar sua adequacidade ao tratamento psicanalítico, que, por outro lado, perto ou acima dos 50, leiam-se no início dos anos 1900, né, no início do século XX, a expectativa média de vida era 50 anos, então 50 anos era um marco de que a pessoa era uma pessoa idosa. A elasticidade dos processos mentais, dos quais depende o tratamento, via de regra se acha ausente, pessoas idosas não são mais educáveis. Então eu fui fazendo uma leitura, né, seja dos textos dentro da própria psicanálise e depois dos outros teóricos que se seguiram, né, e na minha tese de mestrado o que eu tento fazer é desconstruir essa noção que existia até então de que o modelo de desenvolvimento era um modelo biológico do envelhecimento, onde você nascia, você chegava, né, tinha um crescimento, um platô na vida adulta e, necessariamente, depois da vida adulta, você entrava em declínio. Então, a minha tese foi toda desconstruindo essa noção e trazendo uma noção de evolução, né, de que a vida, né, como já foi dito aqui, tanto pela Dora, pela Ana, por todos os depoimentos, ela continua, ela pulsa, temos desejos, né? E eles vão até o final da vida, não existe esse declínio, né? Mas assim, a sociedade até o século passado pensava, e todos os campos do conhecimento estavam direcionados dessa maneira. E aí, onde eu fui buscar, né, referenciais para que a gente começasse a poder trazer esses conceitos para dentro da clínica, né, porque eu ficava assim, né, dentro dessa busca teórica, né, de achar pares. A minha clínica mostrava diferente, eu tinha felizmente, bastante sucesso com a intervenção com as pessoas idosas. Quer dizer, assim, o Freud, em 1904, 1905, quando ele estava numa busca da formulação do inconsciente
paciente e para a concepção, né, da psicanálise, ele excluiu não apenas as pessoas idosas, ele excluiu as crianças, ele excluiu a psicose que outros colegas, outros teóricos foram avançando. Então, ele precisou, ele vindo como neurologista desse campo do conhecimento, onde após a vida adulta só existe declínio, após a reprodução só existe declínio, ele precisou fazer um recorte teórico para a constituição do campo psicanalítico. Mas, e após ele? Quer dizer, nós estamos falando do início do século XX, e eu estou aí estudando nos anos 1980, 1990, e o campo continuava com a mesma compreensão do saber. Então, eu já na Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, eu fui me cercando de vários conceitos, né, muitos da geriatria, da própria gerontologia, para trazer esses arcabouços teóricos, juntando com a visão da psicologia, né, quer dizer assim, da dinâmica, com a sistêmica, que foi a minha formação em família e casal, e com a questão da gerontologia. E eu não vou trazer muitos dos conceitos, mas eu vou trazer 3 conceitos fundamentais que permeiam toda a minha clínica quando eu vejo uma pessoa idosa que chega no meu consultório, que é a heterogeneidade, a capacidade funcional, o envelhecimento ativo e saudável. Eu vou falar menos porque eu vou me deter nesses 2 primeiros grandes conceitos. O primeiro é o reconhecimento que as pessoas idosas não são um grupo homogêneo, que as diferenças individuais aumentam com a idade. O que é isso? Né? Se a gente for para uma pracinha, todas aqui têm filhas ou netos ou sobrinhos, né? É muito fácil numa pracinha com criança, uma mãe de primeira viagem dizer assim: ei, meu filho deve estar com algum problema, porque aquela ali já está falando, aquela ali já está andando. Então, a gente tem um escopo de diferenças individuais para onde você consegue metrificar, né, digamos assim, a questão do desenvolvimento, onde que ela já pode aparecer alguma patologia que pode ser investigada. À medida que a idade avança, por condições de genética, de estilos de vida, as diferenças individuais são enormes. E todos nós podemos chegar, mais ou menos, na velhice, no nosso processo de envelhecimento, de formas diferentes. Então, quando eu estou com um paciente idoso, quando ele chega, eu tenho que saber, digamos assim, o envelhecimento, ele, digamos assim, uma pessoa idosa, cronologicamente, ela é conceituada aqui no Brasil a partir de 60. Dos 60 aos 100, vamos pensar que, em termos de evolução, a gente tem 40 anos. Né? A gente tem psicologia da criança, psicologia do adolescente, psicologia da vida adulta, mas quando se fala em envelhecimento, é um buraco negro que somos todos iguais, ou queremos ser todos iguais, queremos todos ser pessoas saudáveis, com propósitos, e trabalhando até o último dia, até os 95, né, Sara? Mas as velhices são diferentes. Estou falando, quando chega um paciente, de um senhor com a sua neta, de um senhor independente, saudável, ativo, produtivo, ainda trabalhando, ou recém-aposentado, cheio de propósito de vida, ou estou falando, por exemplo, dessa senhorinha aqui com as mãozinhas, que é uma senhorinha de 100 anos e que conseguiu chegar aos 100 anos com atividade, com propósito e sem um envelhecimento cerebral mais importante. Ou estou falando dessa senhora esquerda que já tem algum grau de dependência e que ela tem cuidados domiciliares. Ou mais ainda, estou falando de uma pessoa do início de um processo de declínio cognitivo, do início do envelhecimento cerebral, já tem familiares e cuidadores envolvidos, a abordagem de trabalho é completamente diferente, porque aí a gente está trabalhando numa visão biopsicossocial, você não está trabalhando apenas com o paciente idoso em si, ou estou falando de pessoas já institucionalizadas e que têm uma outra dinâmica, né, de tratamento. Então, temos que ter essa noção. Essa imagem aqui é muito importante. Eu, toda vez que estou na clínica, eu penso nisso, de que idoso nós estamos falando. E isso é preciso ser avaliado quando ele chega, porque as abordagens podem ser bem diferentes.
Outro conceito, o segundo, muito importante, que vários de vocês tocaram nos depoimentos de vocês, é a questão da capacidade funcional. Isso é um conceito que vem da geriatria e que eu trago muito no meu trabalho, que é a capacidade de manter as habilidades físicas e mentais necessárias para uma vida independente e autônoma. Leia-se que autonomia é uma coisa, independência é outra. Independência é a manutenção da capacidade física e autonomia é o exercício da autodeterminação, ou seja, eu posso estar uma pessoa com algum grau de dependência física e, fundamentalmente, todos os preceitos vão nos encaminhar de que é preciso manter a todo custo, ao máximo que se puder, mesmo com uma degeneração cerebral, a autonomia desse indivíduo. E aí tem esse gráfico que também permeia muito o meu trabalho, que é o seguinte, de que a gente está falando aqui? A capacidade funcional do momento que você nasce até a vida adulta, ela está em ascensão, né? A nossa capacidade funcional, ela só começa a declinar a partir de um determinado momento da vida. Mesmo assim, ele é diferencial. Por exemplo, você vê, pegando o exemplo dos esportes, é muito fácil, né? Quando que essa curva começa a cair? Ela é absolutamente variável, mas você vê que no esporte, um Pelé, por exemplo, se aposentou aos 34 anos, porque a capacidade funcional dele, ele percebeu que ele já não corria a mesma coisa que ele corria antes. O Bjorn Borg, no tênis, se aposentou aos 25, e esse limiar, inclusive, da incapacidade está aumentando com os estudos de nutrição e de exercício físico. A gente acabou de ver um Djokovic aos 36 jogando com um menino de 20, e foi ali pau a pau. Mas o que esse gráfico é importante? Existe essa curva da incapacidade, ela diminui. O que se espera em termos físicos e mentais, como já foi dito aqui, é que a gente consiga ter uma independência física e ter uma independência mental, ou seja, continuar com interesse, produzindo, ativo, até próximo à morte. A Sara disse, eu quero trabalhar até os 95, e aos 98 é que eu vou começar a pensar, quer dizer, essa curva azul, ela caminhar o máximo que possa até o final da nossa existência. Só que, como disse a Marta, às vezes a gente tem um acidente de percurso, né, que pode ser desde uma dependência definitiva, como uma dependência temporária, como a clássica quebra de um fêmur, e rapidamente essa curva azul vira uma curva amarela e você passa do limiar de incapacidade e você passa a ter uma condição de dependência. E aí vem o outro conceito, que é o conceito do envelhecimento ativo. O que a gente busca, seja na clínica geriátrica ou na gerontológica, seja na clínica psicológica, é que a gente possa corrigir essa curva amarela para a curva azul. Ou seja, houve uma intercorrência, Marta, não está tudo perdido, houve uma intercorrência, você hoje, com essa visão evolutiva, construtiva e positiva do envelhecimento, você vai ter uma intervenção a nível físico ou a nível psicológico que você vai do ponto de vista psicológico, a gente vai estar falando muito aí das incapacidades e não propriamente só a depressão, mas de síndromes, né, de sinais de depressão, que não necessariamente uma depressão maior. Então, no envelhecimento ativo, é o processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança. O que é isso? Voltando ao slide anterior aqui que eu falei para vocês, essa foto aí que eu estou com o Oscar Niemeyer, ele também, né? Essa foto foi logo depois do casamento dele, aos 99 anos de idade, onde ele quis se casar com a segunda esposa dele. Ele tinha tido uma quebra de fêmur. Ele morava num apartamento ali na Avenida Atlântica, que o escritório dele era no andar de cima. E o que diz ali o conceito de envelhecimento ativo? Vamos oportunizar
as questões de saúde e de segurança. O que foi feito no caso dele? Felizmente, ele teve uma operação, foi atendido rapidíssimo, fez reabilitação e construíram um elevador para chegar no escritório dele. E ele produziu, né, até os últimos momentos. Senão, ele estaria provavelmente confinado no apartamento dele e sem ter essa possibilidade. Então, trazendo essa conceituação para a questão, deixa eu ver como é que nós estamos em tempo, estamos bem, a questão da clínica gerontológica, aí como é que chegam, né? Quer dizer, esses pacientes, e com tudo isso que eu trouxe aqui para vocês, como é assim, como é que foi se construindo o meu trabalho ao longo do tempo, né, e trazendo todas essas ferramentas para a clínica, né? O paciente chega, qual é a demanda, né? Se eu estou falando aí de pacientes que me chegavam na década de 80, da década de 90, eles raramente vinham por si próprios, tá? Que é diferente de hoje. Hoje você é capaz de encontrar uma pessoa fácil, 75, 80, que diga, eu estou precisando de um psicólogo e eu quero ver as minhas questões. Naquela época, era tido como, eu não tô doido, psicólogo é coisa para quem é maluco, eu não vou, né? Então, eu me lembro que nessa época eu perguntava, eu dizia aos filhos, né, quando encaminhado pelos filhos ou pelo médico, diz que vai só uma sessão, que vai fazer uma avaliação, depois eu converso. E a grande verdade é que a grande maioria, ao cabo de algumas sessões, dizia assim, se eu soubesse que isso era tão bom, eu já tinha vindo há muito tempo, mas, na verdade, eu achava que isso era coisa para maluco, né? Então, eles chegam com essa insegurança, chegam com o que está acontecendo comigo? Eu não me reconheço, alguma coisa está diferente. Eu era uma pessoa alegre, eu era uma pessoa com muita vida, alguma coisa está acontecendo comigo, o que é? Ou vem pelos filhos, o que está acontecendo com a minha mãe? A minha mãe era ativa, ela caminhava todo dia, ela tinha interesses, e ao longo ela está perdendo isso, ela está perdendo vida, ela já não é mais a mesma pessoa que ela era antes, ou o meu pai. Então, o que isso traduz, né? Isso traduz um pouco do que eu dizia antes, como é difícil a gente perceber o envelhecimento, seja nosso, seja dos nossos pais, seja dos nossos avós. Quando isso vem dos filhos, e aí tem todo um trabalho que a conceituação sistêmica de terapia familiar me ajuda muito, você tem que lidar com essa família, porque, em geral, um filho diz assim, minha irmã está louca, mamãe está ótima, mamãe não tem problema nenhum, e o outro diz, você não está percebendo que ela já não tem mais condições de lidar com a conta bancária dela? Ela está fazendo uma atrapalhada. Então, se você não trabalha o grupo familiar, os filhos, se for um caso de declínio cognitivo mais leve ou moderado, você não vai conseguir resultado, porque uma pessoa já com grau de demência, sobretudo do leve para o moderado, a estabilização do meio é muito importante, né? Muitos filhos me perguntam, vem cá, mas como uma forma de cuidar, mamãe não pode passar um fim de semana na casa de um, na casa de outro, para a gente dividir, né, os cuidados? Não pode, porque quando você perde, no caso das demências, sobretudo na demência de Alzheimer, a noção de tempo e de espaço, essa mudança é muito confusa. Igualmente, se você não tiver uma unidade de pensamento entre os filhos, e cada hora um filho conversa com o pai ou com a mãe sobre que conduta tomar, ele vai ficar muito desorientado, porque ele vai ouvir os filhos, um diz uma coisa, o outro diz outra coisa. Então, eu trouxe aqui 3 grandes áreas, né, que eu considero que seja assim, 90% da clínica, vamos dizer, né, nessa
o que está acontecendo comigo, essa dificuldade de perceber o envelhecimento, que vem muito carregado em muitas pessoas de uma negação. O processo de envelhecimento traz uma dor que eu prefiro negar e me perceber ou perceber minha mãe como uma condição de que ela está ótima. É difícil você perceber que não está. Então, essas pessoas chegam com uma depressão, que pode ser uma depressão maior, clássica, instalada, e que a conversa com o psiquiatra, ou com o geriatra, ou com o neurologista é fundamental para que o tratamento combinado seja mais eficaz, né, em termos de medicamento e psicoterapia. Ou você pode estar diante de um quadro de depressão, quadro clássico que concorre no início de um quadro demencial e que você, portanto, tem que fazer essa avaliação e esse diagnóstico diferencial para que você, então, possa fazer um aconselhamento familiar adequado, se, por exemplo, for um início de um quadro demencial, que estratégias, que abordagens de cuidado você pode propor em cada estágio de um quadro demencial, que pode ser desde a orientação de cuidados como manejo de banco, como introdução de cuidador, se é hora de institucionalização, qual é a melhor forma para aquela família de cuidado, seja em casa, seja institucional. Então, é bem importante você estar com aquele pano de fundo de que idoso que a gente está falando e de como ele está encarando o seu próprio envelhecimento e a família também, né? E quais as temáticas, né? Quer dizer, não, na avaliação gerontológica, o que a gente deve estar em mente, né? Aí vem a abordagem que eu falei para vocês, é fundamental, não em todos os casos, óbvio que se você pega uma pessoa com um quadro leve de depressão, que teve uma evolução pela primeira vez na vida, por uma questão de viuvez, por uma questão de aposentadoria, sem conseguir ressignificar a sua vida a partir de um evento específico, esse indivíduo pode claramente e deve, né, ser atendido na sua unicidade, sem nenhum contato com familiares, e aí qualquer abordagem, né? A gente sabe que a gente tem aqui um grupo de pessoas com abordagens teórico-técnicas bem diferentes e todos nós temos instrumentais para estar trabalhando com a questão da depressão. Mas na minha mente de especialista em gerontologia, está sempre assim, né? Quer dizer assim, com que condição clínica tem esse indivíduo para que eu possa estar trabalhando no limite das suas possibilidades reais, né? E o que ele pode ganhar, que potenciais de saúde ele tem, que é onde a gente vai poder estar explorando, né? Então, nós vamos estar questionando, vamos estar nos debruçando como hipóteses, né, sobre se já concorre com um quadro demencial inicial. E eu coloquei aí a iatrogenia, que é assim, na minha experiência clínica, é tão grande. Quantas vezes eu sou chamada para atender pessoas com depressão, às vezes depressão assim que já passaram por vários profissionais médicos e a pessoa continua em depressão. Então, é assim, não deve ter alguma questão intrapsíquica que realmente precisamos de um psicólogo nessa equipe. Eu já cheguei para atender pessoas idosas, quando a gente chega no quarto, né? Hoje em dia eu não faço mais atendimento domiciliar, mas quando eu fazia, eu já olhava assim para a mesa de cabeceira, várias medicações. Então, a gente sabe que a polifarmácia em idoso, ele toma o remédio que o clínico dele deu há 20 anos atrás, mais do que a vizinha mandou, mais o que ele acha, porque ele já conhece o seu próprio corpo, e a interação medicamentosa
leva a quadros clássicos de depressão. Então, muitas vezes, antes de eu começar o tratamento, eu digo, eu preciso falar com o seu médico. No caso, muitos deles não têm um médico, e aí eu, pessoalmente, gosto muito da figura do geriatra, porque ele vai ser o instrumentalizador. Numa medicina super especializada, que você tem a medicação para o coração, para a diabetes, e a concorrência dessas medicações, sem um especialista que possa ver o todo, pode levar a quadros de depressão. Eu só entro para tratar dessas pessoas depois que, efetivamente, eu tenho esse quadro, né, do que clinicamente está acontecendo, né? Depois, fundamental, né, por exemplo, no caso de uma depressão, saber se é um início precoce ou tardio, né, porque aí a gente tem um prognóstico, né, de como que a gente vai estar trabalhando e dos resultados que a gente pode alcançar, né? Muitas pessoas idosas já chegam dizendo, olha, eu não quero ficar aqui a minha vida inteira, eu não quero ficar olhando, eu quero saber o seguinte, isso aqui está me impedindo de viver, eu preciso ter propósito, eu preciso ter vontade de viver, eu não saio mais de casa, eu tenho muitos medos. Então, nós vamos trabalhar mais no que hoje essa sintomatologia está apresentando, não querendo dizer que a gente não vá, eventualmente, ir na origem, né, desse sintoma com toda clareza, mas a grande maior parte da clínica ela vem com um pedido de me liberte, eu quero ter qualidade de vida, eu quero recuperar, né, essa curva que nós estávamos falando ali, né? E, eventualmente, quer dizer assim, uma avaliação neuropsicológica, eu particularmente não faço, tá? Os testes clássicos mais de screening, como o Mini-Mental, que é um teste bem simples, ou um teste do relógio, que eu tive a oportunidade de estudar com Ken Schumann no Canadá, eu faço isso na entrevista, entendeu? Começo a perguntar, quando isso aconteceu, depois volto uma pergunta para ver se a memória recente já está afetada ou não, e trabalho, sobretudo, com os potenciais de saúde e como que a gente pode estar mobilizando, né, todos os potenciais de saúde para que aquela pessoa recupere, né, o prazer de viver, né, qual é o seu desejo, né, quer dizer assim, são tantos exemplos que a gente pode dar aqui, assim, por exemplo, um senhor que eu já atendi há muitos anos atrás para exemplificar essa questão, era um executivo que se aposentou e sempre gostou de barco e, eventualmente, quer dizer, que ocorre com muita frequência, né? Pelo menos nessa geração passada. A figura masculina se aposenta e volta para dentro de casa e encontra uma mulher que a vida inteira lidou com o ambiente doméstico. E ele vai se acuando, vai perdendo o espaço vital e, eventualmente, com toda certeza, vai entrando num quadro de perdendo a sua vitalidade, né? Esse senhor, por exemplo, eu me lembro que ele a vida inteira teve barco, né? A vida inteira teve barco, e sonhava se aposentar e voltar a velejar. Mas aí entra aquilo que eu falei no início, a questão das barreiras e dos preconceitos. Papai, como que você vai voltar a velejar com essa idade? É muito perigoso. E aí a gente vai trabalhando no desejo, né? Sim, eu tenho vontade de velejar, era uma pessoa com toda a condição física e funcional que pudesse, até você estar trabalhando essa questão do próprio desejo, né? E da possibilidade que ele tem. Então, para a gente terminar, para a gente conversar aqui um pouquinho, né? Essas temáticas que eu já falei um pouco sobre elas aqui, né? Que são as que mais aparecem, né? Essa preconceito social e sentimentos de menos-valia, né? Que não concorrem necessariamente com uma depressão maior, é assim, não, eu não posso mais, eu já não tenho mais idade para isso. Como que não tem mais idade, né? A idade, tem sempre possibilidade, se o teu desejo aponta para essa questão. Se for um quadro de
declínio cognitivo, de algum quadro de demência, que existem várias demências, essa é outra temática que eu não vou trazer aqui, né? Todo mundo fala de tipo Alzheimer. Tipo Alzheimer é uma delas, né? A gente tem vários, inclusive tem demências. Demência é um processo degenerativo não reversível, mas existem demências reversíveis, como eu te digo, já fui chamada, né, para pessoas que a família disse assim, mamãe do nada vamos ter que internar a mamãe, porque ela do nada está completamente fora da caixa, ela não fala coisa com coisa, ela acordou hoje de manhã querendo ir para o apartamento dela, que é em São Paulo, e a gente não tem apartamento em São Paulo. O que a gente faz? Você nos orienta e mesmo não sendo médica, né, com a experiência que a gente já sabe que aquilo disse assim, vamos chamar o médico, isso pode ser uma infecção urinária típica de uma senhora idosa e que com uma infecção urinária vai ter um quadro de delírio e esse quadro passada a infecção, completamente remissível. Então, é um pouco de ter essa clareza, mesmo você sendo psicólogo, para orientar a família de que não necessariamente a demência, né? Quer dizer, são várias, né? Como eu disse, se você for fazer um diagnóstico, você pode ter uma demência frontotemporal que você vai... o início dela começa com uma questão comportamental e não cognitiva, como é o tipo de Alzheimer. Então, você tem que ter essa clareza para poder fazer a orientação. E eu vou terminar aqui com duas questões que a minha clínica mostra, que eu já fiz trabalhos tão interessantes, né? Um deles é uma depressão que aparece por conta de um segredo familiar não falado. Isso é algo assim tão interessante de ser trabalhado, que passa por exemplo, uma senhora, uma vez que eu atendi, que ela tinha um segredo, o último filho dela não era do marido dela, era de um amante. Peguei outro que teve uma relação com um ex-sócio que tinha coisas que ele nunca pôde dizer. E aí, Ana, você que trabalha com terapia narrativa, que não é meu recorte, mas eu já fiz trabalhos muito interessantes de escrever, botar para fora esses segredos, e a gente através da literatura, através de poder colocar, né, ou deixar esse testamento, né? Eu já tive uma pessoa que disse, não, eu não tenho coragem de falar, mas eu quero deixar isso escrito, por que eu só vou deixar bens? Eu quero deixar isso para que outras gerações possam ter conhecimento disso. E uma outra questão que a gente também, com pacientes muito idosos, a gente vê muito na clínica, é assim, você é chamado para ver uma pessoa que está com uma depressão dita maior, dita mais importante, e você vai conversar com essas pessoas, elas dizem, eu já vivi muito, os meus filhos estão achando que eu estou deprimida, que eu quero morrer, mas é um desejo genuíno. Eu fui bem casada, 50 anos, ou 60, ou 70, meus filhos estão bem, meus netos estão bem, meus bisnetos estão bem, eu estou um peixe fora d'água. Os meus amigos já morreram, eu já não encontro referências quando eu saio dos lugares, o meu tempo de existência aqui morreu, já acabou, entendeu? Então, são histórias, são narrativas que a gente perpassa. E para terminar, então, para a gente conversar, eu só queria dizer o seguinte, isso é um pouquinho da minha trajetória, né? Da minha trajetória no campo do envelhecimento, que eu comecei trazendo para vocês, né, assim, a minha história pessoal, né, de ter sido acolhida, de ter sido essa função materna por outras pessoas da minha família, e quantas pessoas vocês perguntarem, inclusive a vocês mesmos, o que vocês têm mais medo? De morrer ou de envelhecer com dependência? Quase que unanimemente as pessoas respondem, eu não tenho medo de morrer, sobretudo quanto mais velho você fica.
eu tenho medo de ter uma intercorrência, como disse a Marta, e, de repente, eu ficar com uma dependência. Esta velhice, nenhum de nós, a grande maioria, não consegue pensar. Eu passei muito tempo refletindo sobre por quê. Por que que a gente tem tanto medo da velhice com dependência, mais do que morrer? E não sei, estou aberta a diálogos com as minhas queridas colegas profissionais, eu encontrei explicação no seguinte: morte, nenhum de nós tem essa inscrição. Ninguém morreu e já voltou para ter essa inscrição, nem no seu inconsciente, não temos esse registro. Mas dependência, desamparo, todos nós temos. Nós nascemos em condição de dependência total. Se nós não tivermos um outro ser humano que nos acolhe, quando a gente grita, quando a gente berra, que nos dê de comer, nos cuide, seja que a gente está com frio ou com calor, se a gente não tiver quem faça essa função, o ser humano morre. Esta inscrição, nenhum de nós lembra, mas todos nós temos registrado no inconsciente. É essa força, é essa pulsão que emerge com uma força muito grande na velhice. É contra ela que todos nós tentamos não nos relembrar. Então, o que eu termino dizendo é o seguinte: eu acho que a minha função como terapeuta é dar a mão, é acolher, é dirigir, é ouvir esse pranto que no bebê faz com que a gente agarre correndo, que a gente fique ansioso para acabar com aquele choro, mas que muitas vezes a gente não aguenta fazer isso com as pessoas idosas porque bate numa dor muito grande, bate nesse desamparo que todos nós vivemos. É esse aí o meu recado, e aberta aí para diálogos com vocês. Obrigada. Maravilha! Queria fazer uma pergunta. Laura, Várias. gente, olha Várias. só. Deixa eu só fechar aqui, interromper. Peraí. Vamos só organizar. Quem quer fazer pergunta, levanta a mão. Eu quero fazer uma Pode pergunta. começar. E quem quiser depois também, por favor, levanta a mão. Já botei aqui no chat que não é prata da casa, é ouro brilhante, Laura. Mas eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte, da tua experiência, porque eu já tive, né, casos assim no consultório, e diferente da minha relação, por exemplo, com a minha mãe e tal, assim, quando você tem uma relação muito afetiva, você vê que tem dentro do sistema pessoas que acolhem, que cuidam e tudo mais. Queria da tua experiência, assim, tem pessoas que são intragáveis, pessoas que são difíceis, pessoas que são... tem um caso agora, por exemplo, de uma paciente minha cuja avó não está bem, e ela não tem Uma vínculo pergunta: afetivo. pessoas idosas ou familiares? Não, essa paciente, por exemplo, ela tem uma avó que mora com ela, mas que ela diz que é uma pessoa ruim, que é uma pessoa que não é afetiva, que é uma pessoa má, que é crítica, não sei o quê. Então você vê que muitas pessoas, alguns idosos, às vezes não têm algum tipo de cuidado, não encontram esse vínculo no sistema por conta de não ter desenvolvido ao longo da vida esse tipo de vínculo. Eu queria ver na tua experiência como é que é isso, se você reconhece, porque você dá um romantizar também que as pessoas se tornam idosas, elas foram bacanas ou não, e algumas não criaram essa rede em torno de si. Queria ouvir um pouquinho sobre isso. Obrigada, Rosane. Bom que você já tinha dito que você tinha que sair logo. Obrigada por ter ficado para a gente ter essa interlocução rápida. Sem dúvida nenhuma. E a explicação, por isso é que eu te trouxe algumas imagens, é essa imagem do início da vida, é essa imagem de desamparo. Se você for pegar o novelo de vida, não sei se vocês viram a minha apresentação, tem um novelinho que passeia, se você for puxando essa novelinha, esse novelo, foram pessoas que tiveram adversidades, que tiveram uma história de vida, que não foram cuidadas. Então, vem todo essa raiva, esse ressentimento, e essa raiva e ressentimento vem nesse momento da vida, e muitos dos familiares não conseguem entender. E fica realmente, são relações de vida, tá? Que foram
ruins, né? Você encontra filhos, por exemplo, que no final da vida não encontra nenhuma conexão com a mãe e com os próprios filhos, porque foram relações deterioradas por toda uma vida. Às vezes tem um filho que tem uma relação ruim e outro não. Mas sim, não resta a menor dúvida, tem pessoas sim, digamos assim, não tem essa romantização, né? Quer dizer assim, tem pessoas idosas que a gente quer estar junto, que são essas pessoas que eu vou te traduzir isso na seguinte diferença que eu entendi uma vez. Duas senhoras que eu estava atendendo no mesmo momento. Uma senhora morando num apartamento gigantesco desse aqui no Rio de Janeiro, na Rui Barbosa, sozinha, uma mulher amarga, cheia de filhos, cheia de netos, absolutamente sozinha. Cada vez que um filho ou neto ia, ela dizia assim, puxa, você só veio hoje? Eu fiquei a semana inteira aqui sozinha e você não vem. 10 pedras. Essa senhora foi cada vez mais ficando sozinha, sozinha, sozinha. Você pega uma outra pessoa que foi para um apartamento desse tamaninho e disse assim para os netos, olha, quem quiser ir à praia, deixa a bicicleta, vovó está sempre aqui. Quer dizer, tem essa coisa do afeto, né? E se você só traz essa amargura e essa agressividade, você vai ficando cada vez mais sozinho, sim, a experiência mostra, mas sim, Rosânia, tem essas pessoas, sim, e a explicação vem na história de vida, e aí é muito difícil, mas uma assistência psicológica, uma psicoterapia pode dar conta, sim, de melhorar muito essa senhora. Marta, Laura, e parabéns mais uma vez. Obrigada, Marta. querida. Laura, parabéns, sua palestra foi maravilhosa, mas também não esperava menos. Você subiu o sarrafo, como sempre. Acho que é um tema hipermobilizador e a maioria das coisas que você falou, ou eu vou falar particularmente, já vivi com a minha mãe, ou como eu sou de uma família muito grande, vi isso acontecer muito à minha volta, porque eu não trabalho com isso. Então, isso está na conversa dos amigos e na conversa da família. Uma coisa que você falou, meu avô tinha um ditado que ele dizia assim, planta velha não se muda de vaso. E é um pouco isso que você falou, a dificuldade de você, quando muda um idoso, eu fiz isso com a minha mãe e foi muito ruim para ela. Mas assim, o que mais me chamou na minha atenção, assim, mais difícil de eu lidar com o envelhecimento da minha mãe, e eu vejo também à minha volta, sou eu e meu irmão. E cada um de nós teve uma mãe. E cada um se relaciona com a mãe que teve, não com a mãe que teve. Então, isso para mim foi a coisa mais difícil de lidar. E eu vejo meus amigos, então, quando são 4, 5, aí é a Torre de Babel, ninguém conversa com ninguém, cada um fala de um lugar, cada um fala, e a velhinha ou o velhinho fica lá perdido, ou nem sabe quem vai atender. E então eu acho que nessa coisa, você citou a Ana das narrativas, eu acho que essa coisa da narrativa de você recontar a história, eu falava assim, mas não é possível. Vou contar assim, só rapidamente uma coisa que aconteceu com o meu pai. Meu pai ficou muito doente e morreu com 50 e poucos anos. Mas a gente no CTI, eu e meu irmão saímos, o meu pai falou assim, cuidem da mãe de vocês. Quando a gente saiu, eu tive um ataque de choro com meu irmão, falei, meu pai sabe que vai morrer, não sei o que, e realmente, daria 2 dias, ele morreu. Anos depois, eu fui ter essa conversa com meu irmão, para ele, essa conversa não houve. Não estás louca, isso nunca aconteceu. Que horas que o pai falou? Bom, enfim. Aí vocês veem, quando eu fico emocionada, eu falo gauchês, né? Mas eu acho que tem isso, cada um teve um relacionamento. E isso é uma coisa, assim, para mim, marcante, sempre que eu converso ou que alguém vem desabafar comigo, porque eu não faço isso profissionalmente, a primeira coisa que eu atento é isso. A sua mãe foi uma, a mãe do fulaninho foi outra. Ô, Marta, e só para comentar rapidinho, se a pessoa chega num grau de dependência físico-mental que precisa dos filhos no cuidado, Aí é né? terrível.
Não, mas tem maneiras de você lidar com isso, que é o seguinte, eu faço normalmente a entrevista com o paciente na avaliação, às vezes leva 2 ou 3 sessões, porque nos casos de demência, as pessoas, uma das características é a dissimulação, então você tem dificuldade de perceber, mas você vai perceber na segunda ou na terceira sessão, depois eu faço contato com os médicos e depois eu chamo os filhos. Se for um quadro demencial, você apara essas diferenças individuais, dando tarefas de cuidado diferenciadas de acordo com a personalidade dos filhos e de que mãe eles têm dentro deles, que mãe é essa. E aí você consegue fazer um time de cuidado. Porque se você não afinar esse cuidado e não tiver um time de cuidado, uma pessoa com demência vai se desestabilizar. O entorno, os filhos, o ambiente é um aliado terapêutico que a gente tem. Mas quando você tem alguém para levar isso, né? Porque você tem, às vezes, aquele filho que ele não consegue ir na casa dos pais, como eu tenho um amigo que era assim, mas ele fazia tudo. Qualquer encanamento, qualquer remédio, qualquer isso, qualquer coisa, ele tomava conta. Uhum. Mas era difícil para os outros entenderem, mas eu concordo com você. Aí a gente trabalha isso, essa é uma parte do trabalho, é o trabalho familiar. Brilhante, Laura, parabéns, muito obrigada. Gente, eu vou fazer um pedido, porque eu vou ter que sair 10h30 em ponto, infelizmente, hoje, tá? Então, eu vou pedir para os comentários serem mais breves, para todo mundo poder ter tempo, porque a gente tem muita gente para falar. Infelizmente, hoje eu vou ter que encerrar 10h30. Ana Luísa, minha xará, a palavra é sua. Oi, bom dia, parabéns, Laura, linda apresentação, e todo mundo, a gente fica pensando na nossa velhice, na velhice dos pacientes. Eu tive uma experiência muito rica, eu abri uma empresa, depois meus pais moraram na minha casa 3 meses numa obra, e eu tinha vendido minha escola e abri uma empresa chamada Old School, um trocadilho com escola e old, e eu achei, porque eu fiquei muito impressionada, já que vocês estão falando quer dizer, eu acho um período assim aterrorizante, apesar de todas as esperanças que a gente tem na velhice, concordo com a Marta que a gente nunca sabe o que nos espera, mas eu fico impressionada, assim, que mesmo os idosos bem cuidados, com filhos atentos, é de uma solidão, assim, os amigos vão morrendo, por mais que você tenha propósito, você não tem companhia para compartilhar o seu propósito, as pessoas estão em outros ritmos. Então, a minha empresa, que durou pouco, porque aí veio a pandemia, atrapalhou tudo, e eu voltei para o consultório, que era o que eu queria mesmo, mas assim, por exemplo, tinha um idosinho que adorava estudar estátuas do Rio de Janeiro, como a gente faz quando a gente viaja, e a filha dele me falou, Ana, ninguém mais aguenta ouvir falar quem é o marechal da praça tal. Aí eu chamei uma arquiteta para fazer uma maquete de todas as praças do Rio, quer dizer, a gente tinha uma companhia especializada naquele assunto que o idoso mais gostasse, não interessava qual era. Uma outra velhinha adorava bordar, mas ela não tinha mais o que bordar, não tinha bisnetos, os netos já tinham crescido, e aí a gente conseguiu convencê-la, não foi difícil, a fazer uma das netas ia se casar, uma toalha de mesa, bordada, mas bordada com a história da família. Então, ela ia construir as cenas, assim, a infância dela ia ser toda bordada. Na verdade, era só um projeto para aquela idosa que fizesse significado para ela. E eu acho que é isso que faz falta. Então, eu vejo hoje, tenho minha mãe viva, como é importante não só ter o projeto, como a Ana falou, mas ter com quem partilhar esses projetos, e isso é mais difícil, à medida que o tempo vai avançando, porque às vezes você está mais defasado no seu trabalho do que os seus colegas, às vezes você... Então, eu acho que se a gente conseguisse encontrar para esses idosos pessoas que compartilhem as suas paixões, quaisquer que sejam, assim, gosta de orquídea, alguém que possa estudar cultivo de orquídea, que deixe lá na varanda dele, porque os filhos, eu acho que é o amor de um filho, por uma mãe por um filho, eu acho que é igual um rio, ele anda para frente. Por melhor que seja um filho, ele não consegue dar o amor que ele recebeu por os pais, porque ele tem a vida dele para tocar, e os filhos dele, e os projetos dele. Então, se a gente conseguisse, acho que falta essa rede, assim, mesmo para os idosos bem cuidados, como aquela prima solteirona, desocupada, que tem tempo para visitar o tio e falar do projeto dele. Eu acho que isso, isso assim, na minha experiência com os meus pais e com os meus pacientes, assim, nesse projeto, foi uma experiência muito rica. Não quero falar muito, não. Tá bom. Parabéns.
Obrigada. Ana, o que mais? Ana, quem vai poder falar agora? Desculpa, eu estava no mudo. É Dora? Vou tentar ser breve também. Já dei meus parabéns, estou encantada. Esse é um assunto que me interessa há muitos anos. E eu tenho duas questões, Laura, na verdade. Assim, uma é uma coisa que eu tenho pensado bastante. Eu acompanho algumas pessoas que, ao longo do tempo, foram. Todos nós vamos envelhecendo, desde o dia da gestação, né, como você disse. Então, mas a consciência do envelhecimento, quando vem, aparentemente, ela já traz uma, se não uma depressão imensa, mas, quer dizer, uma depressão situacional, né? E isso, se estiver sendo atendido, se o paciente estiver em terapia ou em análise, enfim, eventualmente a gente precisa ter a formação para poder. Então, eu continuo achando que, apesar da gente ter nossas formações, nós estamos ficando mais velhos e continuando a trabalhar. Então, fiquei imaginando você dando essa palestra para a galera com 30, como é que seria isso, né? Estou curiosa, não tenho uma opinião. E a outra é que eu acompanhei há muitos anos atrás, querendo fazer parte de um grupo, uma proposta de apart-hotel para pacientes mais velhos, para moradores mais velhos, teria um apoio, eu acho que você deve ter sabido desse projeto do Rogério, e que micou. Naquela época, eu me lembro de um amigo americano dizendo, enquanto vocês estiverem as Marias cuidando dos seus pais, ninguém vai conseguir fazer esse projeto. E todos os lugares, agora eu estou com um pai com 102 anos, e a gente chegou a pensar, eventualmente, em institucionalizá-lo ou não, não deu. Os lugares eram péssimos, né? E o que você gasta na manutenção, e aí sim, é uma questão para mim também, esqueci de contar que eu já estou na fila de espera de um apart-hotel para idosos, para eu ir para lá, se eu tiver condições econômicas. E essa me parece ser uma questão muito grande aqui, sobretudo no Rio de Janeiro. A gente está, nesse momento, falando de pacientes que têm recursos para esse tipo de atendimento. A gente vive num país de famélicos, né? Onde a gente encontra, né, esse suporte terapêutico para gente que não tem recursos econômicos para esse tipo de atendimento? Bom, eu vou tentar responder as duas perguntas rápidas, embora a Ana tenha dito que está com muito pouco tempo, mas eu não sei se a Ana pode passar para alguém. Olha só, eu vou fazer o seguinte, tá, gente? Infelizmente, eu não vou poder continuar. Eu vou passar vou pedir para a Dani. Dani, você pode ficar mais tempo? Posso ficar mais um pouquinho. Se eu não conseguir, eu passo para alguém, mas eu ainda tenho uns 20 minutos. Marta, eu vou te passar o anfitrião, só que eu vou ter que interromper a gravação agora, tá? Eu não vou poder manter a gravação, porque ela vai ficar no meu computador. Então, as perguntas de agora não vão ficar gravadas. Ana, deixa então, antes de você interromper a gravação, primeiro agradecer a todo mundo e segundo, dizer que, para além das nossas trocas profissionais, eu deixei aqui uma sementinha, né, porque isso aqui, cada um reflita sobre o seu envelhecimento e sobre o futuro da sua velhice, porque a gente precisa planejar, a gente precisa pensar, e a gente não pode cair no tabu, como existe o tabu da morte, tem o tabu da velhice. Então, que fique aqui um dever de casa para que todo mundo, de uma forma suave, linda, consiga pensar no seu próprio envelhecimento e planejar. Obrigada, Ana. Obrigada, querida.